antiga é marcada principalmente pela sua expansão, ou seja, ela entrou em contato com diversos povos e culturas que foram anexados juntos com seus territórios, dando destaque para duas sociedades, gregos e etruscos, que influenciaram principalmente nos campos artístico e do entretenimento. Dentre os campos de influência dos outros povos sobre Roma, podemos dar destaque ao teatro romano, uma influência principalmente grega, que na época era utilizado como instrumento de poder pelas autoridades romanas. Que ao contrário do que as pessoas pensam, os primeiros espaços destinados ao teatro eram provisórios, já que tinham de competir com outras atrações que lá ocorriam. As apresentações, também conhecidas como Ludi Romani, eram administradas por funcionários da República, já que eram financiadas pelo dinheiro público. O teatro só passou a ganhar destaque a partir do que chamamos de Terceiro Grande Período, ou Império, quando passou a ser utilizado também para impressionar, levantar o moral das legiões ou até demonstrar poder para as regiões anexadas. Chamamos de anfiteatro o local onde o teatro romano imperial ocorria. O anfiteatro era utilizado para diversas apresentações, como assolamento de animais, batalhas navais onde os locais eram cheios de água, além das lutas de gladiadores. O local mais conhecido onde tais apresentações ocorriam é o Coliseu, também conhecido como Teatro de Flaviano. Uma expressão muito conhecida que retrata bem os acontecimentos da época é pão e circo, que foi uma política utilizada como forma de influenciar o povo. Além do trigo que era dado de graça ao povo, também havia os espetáculos dados de graça. Dentro desses locais, era dada uma falsa sensação de poder ao povo. Até hoje, podemos ver como muitas vezes a população é manipulada através do entretenimento, como acontecia na Roma Antiga. Mas também não devemos interpretar os romanos como um povo facilmente manipulado, já que o conceito de valorizar o trabalho ao máximo e apresentar o descanso como algo negativo foi estabelecido a partir de uma ótica burguesa. Podemos estabelecer uma relação entre a Roma Antiga e os dias de hoje utilizando um outro elemento, que era presente nas duas épocas, o esporte. Na Grécia Antiga, a luta dos gladiadores, ela tinha um caráter religioso. Então ele era utilizado para homenagear os mortos. Já em Roma, no começo, o esporte ele era considerado como uma mercadoria, um meio de lazer, de alienação da população e também como um fenômeno social, ou seja, ele era um objeto de reflexão que contribuía para o maior conhecimento da modernidade. E também o esporte ele estabelece uma relação entre o ser humano e o mundo onde ele vive, o mundo em sua volta. E um outro fator que conecta a Roma Antiga com os dias de hoje é voltado para os seus valores clássicos e a sua participação no mundo do esporte moderno. Com isso, vieram as criações de vários campeonatos, como por exemplo a Copa do Mundo, que existe até hoje. E hoje em dia, com os nossos recursos mais modernos de tecnologia, essas apresentações e espetáculos, como eram chamados em Roma, puderam ser transmitidos de uma forma diferenciada e muito melhor para toda a população. A criação de transmissão ao vivo, de programas de TV, de reportagens, foram criadas para que todos os públicos pudessem vivenciar esses momentos tão importantes e especiais que conseguem juntar muita gente em um lugar só. E a gente consegue comparar os gladiadores com os atletas utilizando com base não só as características do combate em si, ou o desafio à morte, mas principalmente os valores que transcendem o tempo, como por exemplo o treinamento, o empenho, a perseverança, o esforço, a construção de força, a superação de limites, a fama e até mesmo a paz de espírito. Assim como os espectadores de anfiteatros romanos, o público de hoje em dia, ele se inspira no que ele está vendo, no que ele está assistindo, tanto assistindo os gladiadores, tanto assistindo os atletas. E esses desafios, combates, apresentações, eles ajudam a formar diferentes percepções do mundo, independente do tempo em que se passa, da época que você está assistindo.
Então, com base nisso tudo, qual que é a característica que está presente desde a Roma Antiga até os dias de hoje? É o que eu acabei de falar. Assim como o povo romano se inspira nos gladiadores, hoje os espectadores se inspiram nas competições e nos atletas. Ou seja, em ambas épocas, as pessoas eram e são influenciadas no que elas veem e no que elas assistem.